Glória a Deus, mais uma vez na presença do Senhor, hoje com os Salmos 95 até o 102. Eu sei que é com alegria que você faz, meu irmão, minha irmã, essa leitura, mesmo nos dias, que você está tendo dificuldade, as lutas continuam, mas eu sei que você faz com alegria. Leia em adoração o Salmo 95, o Salmo 96, adore ao Senhor. Nós podemos ver aqui, que não está sendo mencionado quem o compôs, mas lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 7, é citado pelo autor desse livro, os textos dos versículos 7 e 8, e ali o autor refere esses dois versículos a Davi. Então podemos ver aqui o convite para louvar e celebrar o Senhor. Nós estamos com a Bíblia em mãos e podemos nos alegrar por isso. Cantemos ao Senhor com júbilo. Esse é o chamado do Salmo 95. O Salmo 96 também esteja celebrando ao ler, esteja lido em adoração, em louvor diante do Senhor. Toda a terra aqui neste Salmo, no Salmo 96, é convidada para que os fiéis, você, eu, nós que devemos testemunhar aos povos desse Deus que tem sido conosco. É um salmo, na verdade, um salmo missionário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra, mostre a todos os povos o Deus que você serve, o Deus que nós servimos. Glória por esse Deus maravilhoso. No Salmo 97 nós vamos ver o reino do Senhor, mostrando quão majestoso é esse reino. Mostra também como os ímpios são castigados, e assim não só no último dia, mas durante esse tempo, aqueles que não servem a Deus têm um momento também de receberem a recompensa. Aqui vamos ver uma exortação também à piedade, ao regozijo. Vamos nos alegrar, vamos ser piedosos, vamos estar sempre nos alegrando na presença do Senhor. O Senhor reina, regozije-se a terra. Ele reina, conquista, Ele livra o seu amado. É você, o amado do Senhor, o seu povo querido, enquanto Ele julga as demais nações, ou Ele julga aqueles que nos perseguem, ou Ele julga aqueles que nos fazem mal. Ele julga as situações que têm se levantado contra nós. Glória a Deus, esse é o nosso Deus. No capítulo 98 vai dizer que, e aqui na verdade há um convite aqui a louvar ao Deus vivo. Receba esse convite, louve e adore esse Deus vivo, por amor de quê? Da sua grande salvação que Ele executa a seu favor, os livramentos que Ele dá a você, a sua casa, a sua família. Que Deus continue guardando os nossos filhos por onde andarem, que o Senhor continue guardando todos os nossos entes queridos e aqueles também que nós amamos e que estamos orando, que é por todos. Glória a Deus por isso. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, dai brados de alegria, regozijai-vos e cantai louvores. Aleluia. Não estou citando o endereço do texto, você está identificando ou vai estar identificando no momento que você estiver lendo. Esteja buscando essa intimidade com Deus. O Salmo 99 vai colocar aqui de forma que podemos entender que o reino do Senhor é grande e é um reino realmente majestoso, que nós, todos os seres humanos, devem confessar a sua grandeza, reconhecer a grandeza do reino do Senhor. Nosso Deus, na verdade, está entronizado em Sião, como temos visto em todos esses dias. Ele é o soberano de todas as nações, mesmo que os povos não reconheçam, Ele é, não importa. Glória a Deus. Bom é que todos o reconheçam como esse soberano, que os povos tremam diante dele. Isso não acontece, mas nós estamos fazendo a nossa parte, nós estamos celebrando, nós estamos felizes na presença do Senhor e lutando para que os povos o conheçam.
O Salmo 100 é um salmo também muito conhecido. Toda criatura deve celebrar, deve louvar ao Senhor, deve agradecer por todos os seus feitos. Nós podemos ver aqui uma abundante gratidão à sua fidelidade, à sua benignidade, porque essas são eternas. Ele sempre será fiel, mesmo que você, meu amigo, venha ser infiel. A fidelidade dele é eterna, a benignidade dele é eterna. Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Continua o convite. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. No Salmo 101, nós vamos ver aqui Davi, né, que o escreveu, prometendo a Deus que vai andar sempre perante ele com sinceridade, vai se opor sempre aos ímpios. Que tenhamos também, em nome de Jesus, em nossos corações essa atitude de buscar ao Senhor e não compactuar com os ímpios. No Salmo 102, vamos ver aqui a aflição do salmista, que vai estar recorrendo a Deus para que restabeleça o seu povo e o reconduza à sua terra. Parece, na verdade, aqui uma canção do exílio, feito de uma terra bem longínqua, de uma terra distante, uma terra estranha, a terra que não é a sua, está no cativeiro, e é cantada aqui a sua dor, a sua tristeza, perseguição que está sofrendo, e até mesmo acerca do desânimo que estava ali o salmista passando, aquele povo passando, ele individualmente falando, mas é aquele povo, é um povo que está sofrendo. Nós temos clamado a Deus nesses dias, nós temos pedido ao Pai que cuide da nossa nação, porque há um povo aqui que está sofrendo, na verdade em todo o mundo. Oramos também pelas demais nações, nós queremos que todos cheguem ao conhecimento da verdade, mas a nossa esperança, e a esperança desse salmista está aqui, está em crer no retorno à sua terra. Nós temos algo, né, nas nossas vidas que nós estamos esperando. Vamos crer que isso vai acontecer. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Essa deve ser a sua esperança. Aleluia, que hoje é o tempo dessa resposta se cumprir na sua vida, daquela promessa que ele fez se cumprir na sua vida, mas não esteja preso à promessa, às promessas do Senhor, mas se ligue no Senhor das promessas. Deus, muito obrigado, Senhor, Deus maravilhoso, porque estamos lendo a Tua palavra durante este ano. O Senhor vem falando aos nossos corações. Tem momentos de estarmos nos alegrando na Tua presença, outros momentos que sentimos também a dor daquele salmista e nos identificamos com uma situação parecida, uma situação de dor, mas em todas essas situações nós somos mais do que vencedores por Cristo que nos amou. E é por isso que nós entregamos em Tuas mãos todo o problema, toda a luta, toda a dificuldade que os Teus servos estão passando, e cremos que o Senhor já respondeu a todas, que o Senhor está com os Teus servos, que o Senhor está cuidando, zelando, e que o Senhor vai fazer algo grande ainda hoje e nos dias que se seguem a esse povo, para que glorifiquem e continuem glorificando o Teu nome. Se hoje estão na terra do cativeiro, na situação que estão passando de dificuldade, que estejam com a esperança, estejam vivendo uma esperança de que hoje é o dia, da resolução, da salvação, do retorno à promessa, do retorno a uma vida abençoada, de uma vida que de repente nunca viveram, que possam estar vivendo a partir de agora. Obrigado, Senhor, porque Tu prometes e Tu cumpres nas nossas vidas todas as Tuas promessas, e por essas também agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Com amor em Cristo, missionária Auxiliadora Freitas.